meditar na palavra? Salmos de número 100. Glória a Deus. Livro dos Salmos, capítulo 100. Glória ao nome de Jesus. Hoje é noite da nossa vitória. Por isso, adoremos a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Aleluia. Glórias a Deus. Os Salmos de número 100, ele nos faz entender pela palavra que nesse dia, quando Davi, o rei, aquele tocador de harpas, aquele que estava no pasto, no meio do mato, ele pegava sua harpa e dedilhava os louvores diante de Deus. E quando ele fazia isso, o coração de Deus se alegrava. O coração de Deus se enchia de prazer, porque via naquele jovem, naquele menino, um adorador. Via alguém que entendia o projeto de Deus, mesmo sem saber do seu futuro. E nesse dia, além dele estar pastoreando o rebanho, no momento em que ele pega sua harpa e dedilha, Deus coloca nele esta passagem. Hoje nós cantamos nas igrejas esse texto, esses salmos. Servi ao Senhor com alegria e exaltai-o com cânticos, e entrai pelas portas com cânticos. É um corinho muito conhecido nas igrejas. Mas esse salmista, nesse dia, a alegria dele deveria ser tão grande. Por quê? Porque a história de Davi conta que, enquanto ele apacentava o rebanho, era o sustento da família, era aquilo que dava a eles as condições necessárias para que eles tivessem como se manter. O seu pai separou para aquele fim. Davi não era sozinho entre os filhos de Jessé, haviam outros. Mas ele, como o mais novo dentre eles, fora separado para ir cuidar do rebanho. E a Bíblia diz que um leão veio sobre o rebanho para atacar, para dizimar, até por uma condição de fome que o leão sentia, que ele é um caçador nato. E quando ele vem para atacar o rebanho, Davi se levanta e vence o leão. Não relata se ele mata o leão ou se ele apenas afugenta, mas a Bíblia diz que ele vence o leão. Eu acredito que ele chegou até tirar a vida do leão, porque a Bíblia aqui fala de vitória, de vencer. E em outra ocasião, era um urso. E o urso, quando ele fica de pé, ele é 2 vezes maior que um ser humano normal, até mais. E esse urso também ataca o rebanho. E Davi, atento e guardado pela mão do Senhor,
ele cria uma força tremenda. Esse urso e protege o rebanho. Isso são duas vitórias que, se nós levarmos pelo lado natural das coisas, parece simples, mas não é. Porque quando você transporta para o lado espiritual, é você vencendo os seus inimigos, os seus adversários, as suas lutas, as suas barreiras, as suas dificuldades. Quando você pega os Salmos de número 100, e você também faz um apanhado ali nos Salmos 23, são duas passagens dentro da Bíblia Sagrada que exaltam a glória de Deus, a manifestação de Deus, porque Deus estava no comando daquelas pessoas, estava na vida daquelas pessoas, e ele poderia não ser experiente como seus irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos eram fortes. A Bíblia diz que os seus irmãos eram sábios no lidar com a espada. Dificilmente alguém os vencia na guerra, na batalha. E esse jovem, ele exalta o nome do Senhor porque naquele momento ele estava alegre pelas vitórias e as conquistas. Imagine você sendo alguém nessa terra que ninguém dá nada, que ninguém vê algum brilho em você, acha e até diz: não, essa daí não vai dar nada, essa daí é perda de tempo, essa daí nasceu para sofrer, essa daí nasceu para ser humilhado. E aí você, de repente, ouvindo essas palavras, até se aborrece, até fica triste, até sente o desprezo e a humilhação. Mas quando você chega na casa de Deus, quando você chega na presença do Altíssimo, quando você abre a sua boca para glorificar o nome dEle, quando você se posta diante dEle e clama a tua presença, tudo isso se transforma. Ele, de alguém humilhado, te faz um vencedor. Ele, de alguém que foi derrotado no passado, te faz mais que vencedor. Porque você está sustentado pela glória dEle. Você está guardado pelas mãos fortes do Senhor, do Criador de todas as coisas. Às vezes a gente vê aí fora tanta coisa ruim. Às vezes a gente abre o jornal e vê muita gente sendo prejudicada, sendo destruída, sofrendo, perdendo a própria vida para as drogas, perdendo a própria vida para o crime, perdendo a própria vida para situações adversas. Quantos casamentos, quantas famílias são destroçadas diariamente? Quantas pessoas perdem a sua vida em acidentes automobilísticos terríveis? Quantas aeronaves, quando despencam dos céus, levam aquela multidão? E a gente se pergunta, por que tudo isso? Mas ao mesmo tempo que a gente se pergunta por que tudo isso, quando nós vimos a palavra de Deus, quando nós chegamos à palavra de Deus, quando nós enxergamos as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais, que é num outro âmbito, que é numa outra condição, que é numa outra lógica, então nós entendemos que precisamos ser guardados pelo Senhor. A Bíblia diz que praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, à tua direita e à tua esquerda, mas você que está no centro da presença de Deus não será atingido. Isso é palavra do Senhor para a sua vida. Então, quando o salmista ele expressa isso, ele quer dizer algumas coisas a respeito. Servir ao Senhor com alegria é um convite presente na Bíblia, especialmente no Salmos 100, versos 2, que diz: servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico. Essa alegria não é apenas um sentimento superficial, mas uma profunda gratidão e prazer em servir a Deus, reconhecendo a sua bondade e amor.
Quando a gente se alegra, é por algum motivo. É porque a gente recebeu o pagamento, normalmente é assim. Então a gente fala assim, não, eu posso pagar as minhas contas, eu posso ir no mercado, eu posso comer uma pizza, eu posso fazer algo diferente. Quando você é convidado para um casamento, você vai e se alegra juntamente com a noiva e com o noivo, porque a promessa daquela junção, daquela ligação entre o casal, se espera que seja um casamento feliz. Então você se alegra com o noivo. Quando alguém faz aniversário, você também se alegra com a pessoa e deseja a ela feliz aniversário, muita saúde, muita prosperidade, muitas coisas boas. Então existem vários motivos para a pessoa se alegrar. Isso são coisas do nosso dia a dia. Mas existe uma alegria muito maior que essa, que é a alegria do Espírito Santo. É quando você está na sua casa sozinho, é quando você está em um vale escuro e sombrio e não vê ninguém do seu lado, não vê ninguém batendo lá e perguntando para você se precisa de ajuda, não. Naquele momento você está sozinho, fisicamente falando. Mas espiritualmente falando, você sabe que existe um Deus que cuida de você. Jó estava à beira da morte. Um homem muito rico havia perdido tudo. E sobrou para ele somente a fé. Porque todos os amigos se afastaram. A sua família foi perdida. O seu gado, as suas plantações, tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu. Mas Deus, para provar para o inferno, para provar para o inimigo que ele é Deus, disse: conserva somente a vida dele, nessa você não toca. Porque a prova foi essa: Jó te serve, Jó obedece, Jó sacrifica, porque ele tem tudo de bom na sua vida. Não lhe falta nada. Mas aí Deus diz: vai lá e tira tudo que ele tem, menos a sua vida, e eu vou te provar que ele vai continuar sendo fiel a mim. Dito e feito. Jó, durante 90 dias, raspava o seu corpo com telha, porque a lepra fazia coçar. Mas ele não tinha condição mais de coçar, porque ele já não tinha unha. Os seus dedos, os seus braços, as suas pernas, o seu corpo estava todo machucado. Então ele pegava cacos de telha 24 horas por dia para se coçar, durante 90 dias. E alguém dizia para ele: olha, você pecou, por isso você está pagando. Você fez algo diante de Deus errado, por isso você está sofrendo. Mas ele disse: Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que no dia certo, na hora certa, Ele se lembrará de mim. E essa aflição pela qual eu estou passando, eu vou sair dela. Dentro de si, apesar das lágrimas, apesar da dor, apesar do sofrimento, ele tinha essa alegria, porque ele acreditava no Todo-Poderoso. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e reina para sempre, e ele vai me restaurar tudo que eu perdi. A Bíblia diz que quando venceu a prova, não houve ninguém que pudesse continuar lamentando a vida de Jó, porque Deus restituiu em dobro tudo o que ele havia perdido. E ele viveu ainda vários anos com uma nova família, com uma nova terra, com um novo gado. As pessoas que se aproximaram dele depois, familiares e amigos, falavam assim: poxa vida, agora é hora de nós retribuirmos tudo aquilo que você fez por nós. Você sempre cuidou de nós, agora toma aqui R$100, toma aqui
R$1.000, toma aqui uma grana, toma aqui um boi, toma aqui uma ovelha, toma aqui uma joia, toma isso, toma aquilo. E a Bíblia diz que Jó prosperou, porque ele tinha essa alegria, mesmo no vale da aflição ele tinha essa alegria, e sabia que Deus estava vivo e cuidando dele. Então o salmista expressa em vencer o leão e em vencer o urso, ele expressa a sua alegria. Comparado com os demais que estavam em volta dele, ele não era ninguém, mas ele tinha Deus. Quando ele abria sua boca e cantava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Servia ao Senhor com alegria. Quando ele cantava isso, o coração de Deus se enchia de prazer. E ele disse: você ainda vai ser vaso nas mãos de Deus. E chega um dia em que o rei Saul, já que não obedecia mais à palavra de Deus, trocava as mãos pelos pés. Deus se desgostou de Saul, mas ele disse: a descendência partirá de um outro, e esse será aquele jovem. Então ele manda ao profeta: eu desprezei a Saul, você vai e unge um dos filhos de Jessé para ser rei em Israel. E o profeta chega na casa de Jessé e Jessé apresenta todos os seus filhos. Homens fortes, homens sarados, homens bonitos, homens inteligentes. Mas aí ele olha para o primeiro, não é. Olha para o segundo, não é. Olha para o terceiro, não é. Olha para o quarto, não é. Olha para o quinto, não é. Olha para o sexto, não é. Ele fala assim: mas ele não está aqui. Como é que eu vou ungir ele, rei de Israel? Jessé, você tem mais algum filho? Tenho. Só que ele está lá, lá no campo. Lá ele tem que cuidar do rebanho, não deixar com que nada atrapalhe o nosso alimento, porque lá nós tiramos leite, lá nós tiramos pele, lá nós tiramos a proteção para se fazer as blusas, nós tiramos a lã. Quando um animal se fere, Davi tem que cuidar, passar remédio. Quando nasce, ele tem que pegar e ajudar a cuidar. Dia e noite ele passa lá. Então ele não é muito importante aqui entre nós. Mas o profeta diz: é ele. O escolhido é ele. Aqui não tem nenhum que Deus separou, mas é ele. Vai lá e busca ele. Jesus foi lá na sua casa, foi lá onde você estava, foi lá onde você se encontrava, abatido, chorando, sofrendo, perdido. Você estava sem esperança, sem alegria, e ele te trouxe para essa casa, te trouxe para esse local, e hoje você está aqui na presença dele. Então adore, glorifique o nome dele, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Aleluia. Às vezes você é provado e você nem sabe, mas é porque Deus está te usando para humilhar o adversário, para humilhar o inimigo, para mostrar que ele é com você. Davi chega, ele é derramado sobre ele por volta dos 15 anos o óleo. Era um chifre de carneiro que esse óleo ficava, e era derramado sobre quem era ungido. Isso representava o quê? A presença do Espírito Santo na vida da pessoa. E ele foi ungido, maravilha, está ótimo, glórias a Deus por isso.
Mas e depois? Volta lá para o meio do mato. Volta lá para o meio do rebanho. Continua cuidando dos animais. Porque é lá o seu lugar. Isso era o que as pessoas pensavam. Isso era o que a sua família imaginava. Foi ungido? Daí? Não se sabe o que vai acontecer depois. Mas chega um dia na vida de Davi, em que seu pai diz: olha, Israel está numa batalha tremenda, uma frente de guerra lá na tal lugar. Você vai pegar os alimentos que nós separamos aqui e terá que levar naquela frente de serviço, de batalha de guerra, para alimentar os nossos soldados. Lá está o rei Saul, lá estão os generais, lá estão os soldados, lá estão todos os oficiais da guarda, e eles precisam comer. E Davi pega o carrinho de animal, né? Abastece e sai andando uma certa distância até o local. Quando ele chega, ele vê algo estranho no arraial, se chamava de arraial, no meio da tropa. No meio dos soldados, ele vê uma situação estranha. Parece que todo mundo estava com medo. Parece que todo mundo estava assim, sem saber o que fazer. Por quê? De repente ele escuta um homem muito grande, 3 metros de altura, uma espada maior do que um homem normal. Eu tenho 1,70. A espada era maior que eu. Um escudo maior que eu. E ele ouvia alguém dizer assim: existe por acaso algum macho entre vocês? Algum soldado que possa vir debater comigo na luta da espada? Se ele me vencer, nós nos dobramos, nós os filisteus nos dobramos diante de vocês. E isso falou hoje. Aí amanhã não aparecia ninguém. Cadê os irmãos de Davi, que eram os... Cadê o rei Saul, que era o... No dia seguinte ele chegava e falou: não, vocês dizem que tem Deus, vocês acreditam em Deus. Que Deus nada. Ele não está ouvindo as preces e as orações de vocês. Mas eu repito, se tiver alguém aí que possa lutar comigo, eu me rendo, eu me dobro. O nosso exército se faz vencido. Fala hoje, fala amanhã, fala depois. Davi fala assim: não está certo isso. Alguma coisa precisa ser feita. E o que Davi faz é: eu vou encarar, eu vou enfrentar esse gigante, esse adversário. Eu vou fazer isso para que essa humilhação termine. Aí todo mundo fala: nossa, mas você é franzino, você é pequeno. O homem é um gigante, como é que você vai enfrentá-lo? Pode me dar aí a espada, pode me dar aí o escudo e pode me dar a armadura. Aí o rei Saul fala assim: poxa vida, já que ele está pedindo, vamos lá e dá para ele, né? Quem sabe? Sabemos que ele vai ser derrotado, mas não custa tentar. Aí Davi vem e experimenta as vestes do rei, coloca o capacete, não cabe, não serve, porque Saul tinha um corpo muito maior que o de Davi, que era franzino. Davi tira tudo aquilo, põe ali sua sandália de volta, põe ali a sua roupa de volta e vai no riacho. E ali ele pega 5 pedras. E
quando ele pega 5 pedras, ele coloca no embornal, coloca no alforje e sai a campo, na frente de todo mundo, o exército de Israel e o exército dos filisteus. Ele sai com aquelas pedras e com a sua boleadeira. Hoje seria o nosso estilingue, feito de outra forma, mas seria como nós conhecemos hoje. Quando o gigante vê aquele menino franzino, pequeno, raquítico, pode-se dizer, perto dele, ele fala assim: mas vocês estão brincando comigo? Vocês, exército de Israel, não tem ninguém competente e capacitado para me enfrentar, e manda um nanico desse? Manda um João Ninguém desse? Você está fazendo piada com a minha cara. Você está tentando me provocar a ira. Você não está falando sério. Mas aí Davi vê aquele homem gigante e fala assim: olha, você vem com espada, com escudo, com lança contra mim, mas eu vou contra ti sem nada disso, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que nós usamos o nome de Jesus hoje. Esse nome nos foi dado para derrotar o inimigo, para vencer o inimigo. Quando nós repreendemos o espírito maligno, nós repreendemos em nome de Jesus. Quando nós ordenamos a cura de alguém que está doente, nós usamos o nome de Jesus. Então, Davi diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele pega uma das 5 pedras, coloca na boleadeira, começa a girar. Vai se aproximando do gigante e começa a girar. Quando ele solta aquela pedra, ela pega no único lugar que poderia matar o gigante. O seu capacete, por causa dos olhos, ele tinha uma abertura. Certamente ele vinha aqui, descia, e o seu rosto estava exposto. Alguns capacetes ainda desciam um ferro aqui. No do gigante não deveria ter isso, porque a hora que ele gira a pedra e lança, a pedra pega em cheio na testa do gigante, e o gigante tomba para trás, cai praticamente desfalecido, praticamente morto, ainda respirando, mas derrotado. E Davi se aproxima daquele gigante, e com a própria espada do gigante ele vai e decepa o adversário. Quando ele faz isso, o arraial dos filisteus se desespera, e o arraial de Israel cria forças, cria coragem, porque o maior adversário da vida deles fora vencido por alguém que tinha intimidade com o Senhor, que quando cantava, que quando tocava, o Senhor se alegrava na unção do Espírito, e a força sobrenatural de Deus veio naquela pedra e direcionou ela para ir no lugar certo, e o gigante foi vencido. Quando se fala em alegria, é você saber a quem você serve, a quem você está buscando, o verdadeiro Deus. Você não está buscando nada, absolutamente nada, que seja tangente e palpável, mas você está buscando alguém que, mesmo você não vendo, você sente a sua presença. Expressar alegria no seu coração é todos os dias você estar confiante que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo está sobre a sua vida, está sobre o seu lar, está sobre a sua família. Parece que está diferente, parece que está difícil, parece que está complicado, mas não está, porque o Senhor é contigo por onde quer que você vá. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor. Vamos orar, fiquemos de pé, falemos com o Senhor, porque Ele é bom.
e a sua misericórdia dura para todo sempre. Bendito seja o Senhor, e glória a Deus. Santo, santo és tu, ó Deus. Nós vencemos as batalhas pela fé. Nós vencemos as batalhas porque o Senhor está no comando da nossa vida, aleluia. Sem Ele, nós não conseguimos nada, mas com Ele, nós vencemos todos os exércitos contrários. Bendito seja Deus, bendito seja o teu nome. Oremos, falemos com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, amado e querido, nós nos reunimos nessa noite na tua casa, na tua presença, e ouvimos, Senhor, essa mensagem que veio em encontro ao nosso coração, que veio em encontro às nossas vidas, aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Te pedimos, ó Espírito Santo, que desça do céu agora e entre na vida desta pessoa que está aqui hoje, em busca de um milagre, em busca de uma vitória. Ó Deus bendito e maravilhoso, sabemos que tudo está no controle das tuas mãos. Tudo está, Senhor, debaixo da tua autoridade, nos céus, na terra e embaixo da terra. Nada escapa aos teus olhos e aos teus ouvidos. O Senhor, quando criou o universo, colocou cada coisa no seu lugar. E na nossa vida também, Senhor, nós precisamos e nós queremos que o Senhor venha colocar tudo no lugar certo. Os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida, venha colocar agora em ordem, Senhor, dentro de nós. Nós queremos ser curados, nós queremos ser libertos, nós queremos ser salvos, nós queremos, Senhor, ser ungidos, tocados pelo teu Espírito. Nós queremos ter a tua mão forte e poderosa agindo em nosso favor. Então, meu Pai, desça dos céus agora e penetra nesse local de oração. Penetra, meu Deus, no meio de nós e toca cada um, Senhor, conforme a necessidade. Nós, meu Pai, temos várias, e o Senhor conhece todas elas antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca para pedir. Então, Jesus, opera agora sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Opera, Espírito Santo, grandiosas coisas sobre a nossa vida. Vá lá no lar, vá lá na casa, vá lá na família, vá lá nos negócios, vá lá no trabalho, Senhor. Vá no coração, meu Pai, do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Vá, Senhor, aonde a nossa mente agora está, mostrando a imagem, Senhor, da pessoa que nós queremos ver abençoada. Meu Deus, entra nessa rua e vai subindo, Senhor, dos dois lados, entrando em cada casa, em cada residência. Para nós não importa a religião que ela professa, para nós não importa o caminho torto que ela está seguindo, mas nós queremos que o Senhor endireita. O Senhor pega esse homem torto, perdido das drogas, perdido na bebida, perdido na prostituição, perdido, meu Deus, dos pecados, e traz ele para a tua presença, Senhor. Pega este jovem, meu Deus, pega este senhor e esta senhora, entra nesse quarteirão aqui agora, meu Deus, entra no Maria do Carmo, Senhor, entra no Alvorada, entra no Alto da Barra, meu Pai, desce o Senhor o João Mataraia, vem aqui no Residencial Espigão, meu Deus, em cada família, que o anjo do Senhor possa visitar agora, e arrancar de lá todo o mal, arrancar de lá todas as trevas, arrancar de lá todo o embaraço, e arrancar de lá todo o problema que se manifesta para fazer esta pessoa sofrer. Em nome de Jesus,
nós impedimos a ação dos espíritos malignos que foram lançados contra essa vida. O trabalho que foi feito contra essa pessoa, colocando nela o mal-estar, a perturbação, a doença. Oh Deus querido, coloca a tua mão, Senhor, e arranca esse espírito. Em nome de Jesus, arranca esse mal, Senhor. Arranca essa perturbação. Repreende, meu Deus, todo o mal. Em nome de Jesus, nós damos um basta. Em nome de Jesus, nós damos um fim a este sofrimento. E dizemos: espíritos malignos, saiam em retirada. Saiam agora da vida destas pessoas. Saiam agora em nome de Jesus, de cada um daqueles que estão precisando da mão de Deus sobre a vida deles. Em nome de Jesus, fora todo mal. Em nome de Jesus, fora toda perturbação. Em nome de Jesus, fora tudo aquilo que não presta. Em nome de Jesus, nós determinamos o milagre, a cura e a vitória, para a glória do nome do Senhor. E toda a igreja diga: graças a Deus.